Boa noite a todos. Um prazer estar de volta aqui para mais um Evangelho. Meu nome é Ivo, sou trabalhador da Casa Francisco de Assis e o nosso assunto de hoje é orgulho e humildade. Muito bem, quando a gente fala de sentimentos, é muito difícil a gente, com a limitação que nosso idioma tem, ou qualquer outro, falar de um sentimento. É mais ou menos como você pedir para alguém descrever o que é a raiva, o que é o amor. É muito difícil porque as palavras nos limitam. De qualquer modo, quando a gente fala de orgulho e humildade, tem algumas definições que são consideradas aceitáveis dentro do nosso idioma. Veja o orgulho, por exemplo. O orgulho ele tem duas formas de ser encarado. O primeiro é aquele sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra ou de alguém que nos é caro. Então é muito comum nós dizermos: olha, eu estou orgulhoso com o trabalho que eu realizei, ou estou muito orgulhoso com os resultados que o meu filho ou a minha filha teve na escola. Não é verdade? Esse é o orgulho do qual nós não precisamos nos desfazer, porque ele é um sentimento positivo. Ele é um sentimento, como diz o nosso dicionário, um sentimento de prazer, de grande satisfação por um desempenho satisfatório, por algo de bom que foi feito por nós ou por aqueles que nós temos apreço. Por outro lado, existe uma outra forma de definir o orgulho, que é o sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, sinônimo ainda de arrogância ou de soberba. É deste orgulho que nós vamos falar hoje. É esse que nós buscamos eliminar ao longo de toda uma existência, ou de várias existências, porque muitas vezes uma só não é suficiente para nos desvencilharmos de um sentimento que às vezes está tão enraizado em nós. Da mesma forma, a humildade. Quando nós falamos de humildade, por definição, a humildade é a qualidade daquele que é humilde. É uma virtude, veja, uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Então nós somos humildes na medida em que nós enxergamos que somos seres em desenvolvimento, em evolução, e por conta disso somos seres ainda bastante limitados. Podemos ter acumulado muito conhecimento dentro de qualquer área da ciência, da tecnologia ou de qualquer assunto, mas ainda assim ele é muito limitado diante de tudo aquilo que nós temos ainda para aprender em toda a nossa evolução. Ele também aparece como sinônimo de modéstia e simplicidade. O humilde, ele é simples, porque ele entende que toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, ele ainda é muito pouco. E por conta disso, ele se reveste desta simplicidade, que é o primeiro passo para continuar na jornada do aprendizado. Muito bem, quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, existe o espírito de Lacordaire. Lacordaire viveu de 1802 a 1861. Ele foi padre, jornalista e educador. E ele, como espírito, se comunica e responde a respeito da humildade. Ele diz o seguinte: a humildade é uma virtude esquecida entre vós. Significa dizer, se ela foi esquecida,
significa dizer que nós a conhecemos. Na nossa essência, como seres oriundos de um Criador, nós temos a ciência da humildade. No entanto, com o passar das nossas experiências encarnatórias, muitas vezes nós nos esquecemos dessa virtude. Então, o grande exercício, um dos grandes exercícios, é nós resgatarmos o conhecimento desta virtude e a prática dela. A humildade, ainda diz Lacordaire, nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos e que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha para o bem. Então, o nosso caminho para o bem, ele passa pela humildade. Porque ao sermos humildes, nós nos colocamos em pé de igualdade com todos os nossos irmãos aqui encarnados. Até porque não somos muito melhor ou muito pior, muito melhores ou muito piores do que qualquer indivíduo encarnado nesse planeta. Porque se fôssemos, talvez estivéssemos em outro. Se estamos aqui, é porque estamos mais ou menos no mesmo nível de evolução, exceto aqueles, claro, que vieram como missionários. Mas, de modo geral, nós estamos aqui para as mesmas experiências, para eliminarmos os mesmos vícios, os mesmos defeitos. Então, não somos muito diferentes. Então, não faz sentido nos colocarmos muito acima ou muito abaixo de qualquer outro. Então, a humildade nos traz esse grande benefício de nos enxergarmos iguais. Porque mesmo que nós tenhamos acumulado maior conhecimento de qualquer área, isso não faz de nós alguém muito melhor do que o outro. Porque com certeza, em outros temas, nós vamos ser ignorantes ou ter pouco conhecimento. Então nós sempre temos muito a aprender. Temos muito a ensinar e muito a aprender. Então, quando a gente faz o exercício da humildade, nós nos colocamos à disposição, tanto para ensinar quanto para aprender. Então, a humildade nos propicia isso. E aí, cabe uma reflexão. O nosso grande esteio, o nosso grande exemplo é Jesus, o Cristo. Muito bem. Quando nós vimos através das Escrituras, quando nós lemos através das Escrituras a sua passagem, pelo menos a passagem pública, aqueles 3 anos de atividade pública, nós percebemos que uma das maiores características de Jesus é justamente a humildade. Porque este sim, um ser da esfera crística que vem para o nosso planeta, passando por um processo de regressão doloroso até, difícil, para que pudesse estar entre nós e nos ensinar. E ainda assim, em momento nenhum da sua vida pública, ou qualquer momento da sua vida, ele se mostrou superior, arrogante, prepotente, muito pelo contrário. Sempre adotando uma postura extremamente humilde e ensinando sempre pelo exemplo. Se nós temos esse exemplo de Jesus, o que dizer? Basta seguir. Com relação ao orgulho, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: o orgulho é o terrível adversário da humildade. São meio que antagônicos. Como praticar a humildade se eu sou orgulhoso? Orgulhoso naquele segundo sentido que nós comentamos.
aquele sentimento egoísta. Não tem como você ser humilde sendo egoísta, se achando melhor do que o outro. Impossível. O orgulho, ele acaba sendo percebido por várias situações. O indivíduo pode se sentir orgulhoso porque pertence a uma classe social mais abastada, tem mais bens, tem acesso a bens materiais com muito mais facilidade do que outro. Isso pode trazer a esse indivíduo, eu digo pode porque não é obrigatoriamente dessa maneira que se processa. Existem muitas pessoas de alto nível social, abastados, com grande poder financeiro e que são humildes. Então, uma coisa não obrigatoriamente leva a outra, mas pode ser um gatilho que dispara o orgulho. Beleza física. Quantas pessoas não se julgam melhores do que outras porque têm mais beleza física? Que coisa absurda. Porque o que é a beleza física? Qual é o padrão? O padrão hoje é um, com certeza no século XV era outro. Não é? Etnia. Tem indivíduos que se sentem superiores por pertencerem a uma determinada etnia. E isso provocou uma guerra mundial. Hitler, dentro do seu conceito, ele convenceu a muitos que os alemães eram superiores aos judeus, que a raça ariana era superior a todas as outras e só ela merecia viver. Olha que absurdo. Mas hoje ainda nós temos essa cilada em que muitos ainda caímos em algum momento. Precisamos estar muito atentos a isso tudo. A nacionalidade. Tem pessoas, por ter nascido num determinado país, se julga superior a outro. Não só países, cidades muitas vezes. Nós, aqui no Brasil, muitos do Sul e do Sudeste se julgam superiores àqueles que são do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. O que confere a nós essa superioridade? Nada. Então, vários são os gatilhos que podem nos levar a desenvolver esse orgulho. E precisamos estar muito atentos para não estarmos sujeitos a esse tipo de comportamento. Lembrando ainda que aquele que é tão orgulhoso nessa experiência encarnatória, nessa encarnação, pode ter sido o mais humilde dos indivíduos numa outra. Então, o local onde nasceu, a sua condição social, econômica, o meio em que vive, o seu desenvolvimento intelectual, tudo isso faz parte de uma experiência pela qual ele deve passar. Então pode ser que uma pessoa extremamente humilde hoje esteja dando um salto na sua evolução, enquanto que o orgulhoso pode estar ali caminhando muito lentamente. Nós precisamos entender que a vida não se resume a esses 60, 70, 80, 100 anos que passamos numa encarnação. É muito mais do que isso. Lembrando que o humilde, ele tem muito mais facilidade em praticar a humildade. Até porque o humilde não se limita a dar uma esmola, mas ele aperta fraternalmente a mão de quem recebe. Ele está muito mais preocupado
com o afago e com o carinho que ele pode doar, aquele sentimento bom que ele pode transmitir, as boas energias que ele pode emanar, do que uma esmola, um bem material puro e simples. Claro, é necessário também, mas não vamos nos ater somente aos bens materiais, até porque nós corremos o risco de, em algum momento, darmos a esmola somente para nos vermos livres daquele que está pedindo. E a ideia não é essa. Quando nós recorremos ao Livro dos Espíritos, na sua pergunta 806, ali vem um esclarecimento também bastante interessante com relação ao tema, que diz o seguinte: a desigualdade das condições não é obra de Deus, mas do homem, quando a gente fala de desigualdade social principalmente. Então, não há motivo para termos orgulhosos com a sua posição atual, até porque essa desigualdade só denota o nosso atraso espiritual. E nessa mesma pergunta, um pouco adiante, vem uma outra pergunta, dizendo o seguinte: e essa desigualdade vai desaparecer? E a resposta do Espírito é muito interessante. Ele diz o seguinte: de eterno não há nada senão as leis de Deus. Então é claro que essa desigualdade, que é fruto da ignorância e do pouco desenvolvimento humano, com o passar do tempo, com a evolução da raça humana, sem dúvida nenhuma vai desaparecer. E nós vamos viver dias melhores. E é interessante que nós passamos hoje por um momento bastante delicado que nos leva muito a essa reflexão, que nos está colocando, de certa maneira, em pé de igualdade. Então é o momento perfeito para a gente exercitar a humildade, não é? Estamos aqui, todos em quarentena, independente de sermos ricos, pobres, de onde moramos, se temos uma família numerosa ou se moramos sozinhos. O fato é que estamos todos numa situação muito parecida. Então talvez seja a espiritualidade nos dando a oportunidade de refletir a respeito da humildade. E lembrando que a humildade, como já foi dito, é o caminho que vai nos levar à felicidade plena. Lembrando que a felicidade é um bem coletivo. Nós nunca vamos conseguir ser felizes sozinhos. A felicidade, ela só será plena o dia que nós alcançarmos todos juntos esse grande bem. E para encerrar, eu gostaria de citar aqui 3 grandes pensadores. Um deles é o Voltaire, escritor e filósofo iluminista, que diz o seguinte: o orgulho dos pequenos consiste em falar de si próprios, o dos grandes em nunca falar de si. Tem uma outra que é de Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, também teólogo e filósofo, que diz o seguinte: seja humilde para evitar o orgulho, mas voa alto para alcançar a sabedoria. E eu vou encerrar com uma frase que é do mesmo indivíduo que nos deu as primeiras respostas como espírito, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, aquela reflexão de Lacordaire. Ele teve uma frase. Essa frase, evidentemente, ele escreveu ainda enquanto encarnado. Ele que era padre, jornalista e educador, ele dizia o seguinte: o orgulho divide os homens, a humildade nos une. E com esses pensamentos eu vou encerrando o nosso tema de hoje e já ansioso para termos um novo encontro em breve. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus. Boa noite.